Quando a gente fala da lei orgânica e do plano diretor, a gente tem que ter toda uma unicidade, né, para todos os setores da sociedade poderem interagir de uma forma comum. Então, a lei orgânica, nossa lei orgânica, ela foi muito bem feita. Muitíssimo bem feita. Mas hoje, a gente não pode ser nem saudosista, a gente tem que ter memória, sim, valorizar a história, porque um povo sem memória nem povo é. Então, vamos valorizar a lei da qual eu tive a alegria de participar ao lado dos demais 14 vereadores, a gente era 15. Mas sem ser saudosista e com o pé no chão, hoje vocês aproveitariam muito pouco do texto em si original da lei. Os princípios, os fundamentos, sim, o espírito pascense estão ali. Agora, mas a confecção dela, a formalização, tem que mudar do começo ao fim. Vamos voltar em 1990. Quantas vezes nós falamos aqui de comunicação? Em 1990 a gente sequer imaginava que existiria uma internet. Não. Os jovens não sabem que na época todo mundo só conversava com telefone fixo e com dificuldade. Com fio. E com fio. Tinha uns telefones sem fio, mas assim, andava um pouquinho e começava a raridade. Então na época não tínhamos celular, não tínhamos internet, não tinha a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Não tínhamos essa televisão. Com certeza. A quantidade de rádio que a gente tem em Passos hoje, na época nós não tínhamos. Então, hoje tem rádio tradicional, rádio, são TV, FMs, jornal, internet. São 3 FMs, tem a FM comunitária, né? duas AMs. Né? Temos rádio web, tem internet. Nossa. Nós não tínhamos nada. Não é questão que a lei orgânica na época foi mal feita, não foi não, ela foi muito bem feita para a época. Só que a modernização que foi enorme. A modernização que foi muito grande, está toda hora aí. Hoje o texto pode ser foi muito enxuto na época. Mas pode enxugar mais ainda. Ela é muito bem feita, assim. Né? Pode, mas a estrutura está lá. O princípio, o espírito está ali. A questão mas vocês têm que refazer a lei. A questão é muito bonito ver isso. Aos tempos modernos. E essas duas reformas, tanto da lei orgânica quanto do plano diretor, nós não podemos fazer de afogadilho. Nós temos que montar um grupo de trabalho junto com o executivo, legislativo, sociedade civil, e montar uma discussão ampla. Com certeza. Isso é uma discussão que, na minha opinião, deve levar de 1 a 2 anos, até finalizar. Foi o tempo que nós trabalhamos 89, promulgou em abril de 90, Abril de 90. Quer dizer, na verdade nós trabalhamos 1 ano e 4 meses na lei. É mais ou menos por aí que a gente vai... É 1 ano e meio e aí depois acha a data. Isso, e sem fazer nada de não é necessário já promulgar, mas não, calma. Promulga na festa do padroeiro, em agosto, 6 de agosto. Mas vamos fazer. Do Senhor Bom Jesus. Mas vamos fazer a coisa, gente, com tranquilidade, né, Marcelo? Com serenidade, ouvindo todos os setores. Antigamente, por exemplo, em 90, hoje algo importantíssimo para a cidade é o núcleo de arquitetos. Em 1990 ninguém falava arquiteto. Não, tinha... em beleza arquitetônica, não. não. Rubinho, Paulinho Pimenta. Quem falava em urbanismo? Não tinha essa palavra. Ou questões ambientais em 1990. Essas coisas eram citadas, mas não como hoje. Fala sobre ecologia na nossa lei orgânica, mas de uma forma genérica. Superficial. Extremamente fundamental. Hoje é superficial. Na época não. Porque na época nem existia. A gente começou a valorizar a questão ambiental depois que o Brasil foi sede da Rio 92. Da Rio 92. Que a gente começou a ter essa preocupação ecológica. E de 92 para cá a gente vê muita degradação. Com certeza. A gente vê, por exemplo, a situação desses loteamentos que foram feitos em Passos. O que isso gera de benesse, mas também aquilo que gera de dano. Porque nós temos tido uma rede fluvial, uma rede de esgoto, já deficitária e antiga. Ele vem tudo para um local só. Por isso que gera todos esses problemas que a gente tem na Avenida da Moda, seguindo Polivalente, aquela região toda, passando pela Barrinha. Então, tudo isso não foi pensado. Não foi pensado. Acho que a função do vereador nessa questão dessas mudanças das leis é ouvir o povo, ouvir a sociedade organizada.
ouvir todas as associações, seja de arquitetos, de engenheiros, médicos, advogados. Nós temos que ouvir todo mundo para eles passarem para a Câmara as necessidades do município. E através dessa conversa, nós vamos chegar a uma lei que atenda ao município, não daqui a 5 anos apenas, mas daqui a 100 anos, que eu acho que é o ideal. Com certeza. Pensando grande. Nós não podemos pensar pequeno, não. Eric, nós falamos então das mudanças da lei orgânica, quiçá a Constituição do município, do plano diretor, justamente para a geração de emprego e renda, para a melhoria da saúde, para o aproveitamento da força educacional no município, para o turismo, que você citou muito bem, né? E para a transparência e a interatividade de comunicação da Câmara, dos vereadores com os representantes sociais. Falamos de, vamos dizer assim, da planta... Coisa bem ampla, né, Marcelo? A gente não parlamento, consegue aprofundar em tudo, né? Não, que são questões bem amplas, mas aí que eu achei interessante esses projetos seus de resolução e também o projeto conjunto, que seria da revisão da lei orgânica, que abriu o caminho para a gente ter a satisfação de receber você aqui e ter essa interação com as nossas teleinterativas, os nossos teleinterativos com vocês, e ir aprofundando esses assuntos ao longo de fevereiro, ao longo de março, enfim, o tempo todo. Agora, né? uma coisa que eu queria pedir, agora principalmente para os nossos 3 deputados, sim, né? Temos 2 federais, 1 estadual, vamos dizer que o Renato Andrade, o Cássio Soares e o Rodrigo Pacheco, 2 talvez federais e seja uma hora unir os 3, unir o Executivo e a Câmara, a gente tentar sanar 2 problemas que vêm de 2 entidades fundamentais para a cidade de Poços, Sindicato Rural e Casmil. Eu não estou falando em termos políticos nem de eleição, mas de localização. Talvez seja a hora de arrumar um lugar para o sindicato poder ir, que seja fora do centro da cidade, e também para Casmil, colocando tipo na rodovia e aproveitar aquele local do sindicato para se fazer uma cidade administrativa. O sindicato é um local ali, um filé urbano de localidade urbana, e o sindicato, uma cidade administrativa no centro da cidade. No centro da cidade. Ao mesmo tempo que é centro, tem ligações importantes com a saída da Arlindo Figueiredo e com a saída da Juxtop. Se conseguisse, por exemplo, e com a saída para o São João Batista do Glória pela Arouca. Você imaginou tanto que o parque de exposição ficaria muito melhor na rodovia? Nossa. Mais ampla visitação, conhecimento de todo mundo. E aqui nós pudéssemos construir uma cidade administrativa. Porque o prédio da prefeitura não suporta mais esse mandato, bem da verdade, né? Porque sei lá, se a Casmil seria uma loja de agronegócios ali da própria Casmil, mas que ela fosse... Poderia arrumar também um terreno para que a Casmil pudesse ser transferida para um outro lugar, que não gerasse também tanto transtorno, principalmente para os vizinhos daquela região. E com certeza o produtor rural, que é o ponto de partida disso que você citou, do Sim Rural e da Casmil, eu acho que ele ficaria satisfeito. Só tirar também até a questão de mobilidade. Você tira esses caminhões pesados do centro da cidade. Você joga todos para a rodovia. Então é algo a se pensar, mas acho que vale a pena também. Você acha que é o que você falou, é um pensamento grande. É um pensamento, mas tem aí que ser. Poderia dizer, olha, tem a área urbana, a área de expansão, sim, que é um anel em volta, um elo em volta da área urbana, né? E tem depois a área rural. Seria talvez entre a área de expansão e a área rural. Porque quando foi feito o sindicato, ele poderia ser considerado, há mais de 60 anos atrás, área rural, uma área de expansão. Quase rural, né? Entre uma área praticamente de expansão. Quase rural. Hoje, se você colocar também, depois da última avenida do município, já daqui uns dias... Já chegou lá. Já não adianta. Né? Agora, do jeito que foi feito, por exemplo, com a Justiça, você vê hoje, nós temos todo fórum, Justiça do Trabalho, e a Justiça Federal também deve ir para aquela região, fica tudo localizado. Fácil. Então, se conseguimos um local para poder colocar Casmil e o sindicato tudo junto, seria um facilitador para a cidade e principalmente para os produtores. Sem dúvida. Eric, então a gente fez essa conclusão, você ainda lançou mais essa novidade, que aí já abrange a questão dos nossos deputados. Né?
Obrigado pela presença, sucesso. Volte sempre. Obrigado, Marcelo, e conto com você também para me apoiar nesses projetos. Com certeza. Tá bom? Obrigação nossa e o povo.